CCA, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos e todos bem-vindos. É com muito prazer que a gente está com mais um programa inédito aqui no ACCA Autonomia Feminina. Toda semana a gente tem 2 episódios inéditos que são gravados e a gente disponibiliza para vocês. E antes de falar da nossa convidada de hoje, eu queria convocá-los, convidá-las para que se inscrevam na plataforma ACCA Autonomia Feminina. A plataforma já está no ar. Tem 2 planos, o plano Sororidade, que é um plano onde você vai lá, assina ele e você ajuda a contribuir para que a gente dê bolsas gratuitas para outras mulheres que não têm condição, e o plano Autonomia. Lá a gente tem cursos, tem live, tem documentário, e todo mês vai ter atualização e vai ter cursos novos. Vem com a gente, nos ajude a ser a maior plataforma de mulheres do Brasil. Contamos com vocês. E hoje a gente vai falar de cuidado como ciência, cuidado como afeto e cuidado como coragem. E para isso, eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, muito especial, que eu conheço há tempo e que tem uma trajetória muito bonita, que é a Mônica, doutora Mônica Ribeiro Costa. A Mônica, que é infectologista, sanitarista, e mais daqui um pouco a gente vai conhecer a história dela e eu vou apresentá-la direitinho e ter um documentário. Primeiro é só agradecer a sua presença. Muito obrigada, seja muito bem-vinda a esse espaço. Eu fico muito feliz, sabe, Mônica, de estar fazendo esse programa. A gente já está com mais de 100 programas e ver como Goiânia tem tanto de mulheres poderosas que resistem e que constroem uma história bonita. Hoje a Ângela Café estava aqui, que história também de vida maravilhosa. E a gente conversando, são mulheres de 60 a mais, a nossa geração ainda aí firme, ativa e dando espaço para que outras mulheres venham. Seja muito, eu estou muito agradecida. Obrigada. E antes de começar, vamos jogar o nosso doc para fazer a contextualização do programa. Cuidar não é gesto de piedade, é ato de inteligência, sensibilidade e compromisso com a vida. É ciência quando nasce do conhecimento. É política quando se orienta pela ética. É transformação quando coloca o humano no centro. Doutora Mônica Ribeiro Costa, médica infectologista e sanitarista, construiu uma trajetória marcada pela defesa do cuidado como prática social e não apenas técnica. Formada pela Universidade Federal de Goiás, Mônica consolidou sua carreira em uma área historicamente dominada por homens, a gestão hospitalar e a saúde pública. Dirigiu hospitais, coordenou equipes e implantou políticas de atenção integral que se tornaram referência em humanização no SUS. Sua prática une rigor científico e escuta sensível. Enxerga o paciente crônico como pessoa e não como número. Entende que envelhecer não é um problema biológico, mas social, um desafio de sensibilidade e de estrutura. E lembra que o cuidado paliativo não é fim, é respeito, o direito de viver e morrer com dignidade. Em tempos em que a saúde é tratada como mercadoria, Mônica reafirma o cuidado como ato político e emancipador. Fala de uma medicina que pensa o corpo, mas também as condições de vida, que olha para o sintoma, mas não esquece o contexto, que trata o outro, mas também o escuta. Entre a técnica e a ternura, ela mostra que ciência e afeto não se opõem, se completam. Porque cuidar exige coragem. E coragem, nas mãos de uma mulher, muda o destino de muitos. Esse é o Despertar de hoje, no programa ACCA, Autonomia Feminina. Não sei se eu dei conta de... Eu adoro fazer esses docs, já falei para vocês, porque é a partir deles que eu vou resgatando, vendo. Tem tanta coisa que a gente
Aprende aí, Mônica. Eu não sei se eu dei conta de capturar tudo isso. E aí a gente tem uma pergunta inicial. Quem é Mônica por Mônica? Fala um pouco da sua trajetória, fala por que a escolha da medicina, esses desafios que você vai enfrentando e vai rompendo. Fala pra gente. Bom, eu escolhi ser médica muito nova, né? Assim, eu acho que talvez um pouco pela influência do meu pai, que também era médico, né? Mas hoje eu penso, olhando para trás, que eu escolhi ser médica sobretudo por uma questão de ser uma profissional e ser autônoma, né? E conseguir dar conta da minha vida por mim mesma, né? Eu acho que era uma profissão muito valorizada na época que eu fiz essa escolha. E também porque eu tinha uma referência nessa questão do cuidado com o outro, né? Da minha família, dos meus pais, que sempre foram muito humanos, tinham muito compaixão pelo próximo, né? Meu pai foi um médico do interior, que cuidava muito das pessoas, né? Então, essa foi a minha referência e eu acho que foi, assim, a base, motivo pela qual eu escolhi a medicina, né? E quando você olha para trás e vê hoje, o que você vê? Os desafios, as conquistas? Muitos desafios, né? E muitas possibilidades, né? Eu fui trilhando meu caminho, assim, no começo, quando eu fiz medicina, eu logo fui participar do movimento estudantil. Era um momento de muita efervescência, né? De muita importante na luta pela liberdade, né? O final da ditadura, a luta pela anistia na época. Então, assim, eu participei do movimento estudantil. Com isso, a toda essa minha vontade de trabalhar com o ser humano, de cuidar, de me preocupar com ele, se juntou também uma vontade política, né? De ter políticas públicas, de trabalhar com essa área que realmente tivesse um alcance maior do que só o atendimento individual. Então, eu fui fazer saúde pública, né? Minha primeira opção, depois que eu me formei, foi fazer medicina preventiva e social, lá em São Paulo. E durante a formação aprendi muita coisa. Depois fui fazer infectologia, que era uma coisa assim que já me trazia mais para uma área mais médica mesmo, de atendimento individual. Mas essas coisas para mim sempre se somaram, sabe, Márcia? Nunca foram coisas separadas. Eram complementares. Complementando as coisas. Isso. Gente, Mônica, eu lembro há muitos anos, ela depois daqui a pouco vai falar, ela foi ela ajudou a construir o HDS, né? Como é que chama da colônia? A Colônia Santa Marta. A Colônia Santa Marta. Colônia. E essa questão da saúde pública é tão importante. Eu lembro que eu cheguei, eu tinha ido no infectologista, eu tinha ido em outro, e ela estava lá. E aí eu falei, Mônica, pelo amor de Deus, eu quero que você me atenda. Aí ela olhou para mim e falou, você está com zika. Nem sabia, lembra disso? Ela falou, não tem um consultório. Ou seja, como que é importante esse atendimento, porque ali também vocês convivem com doenças e faz pesquisa. Conta para mim como é que é essa área dessa formação da infectologia e esses desafios. Eu fiz infectologia em São Paulo, né, no maior hospital de doenças infecciosas do Brasil, que é o Instituto Emílio Ribas, né, que é hoje vinculado lá à Universidade de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo. E, assim, é uma experiência grandiosa em termos de volume de atendimentos, né? Eu passei 3 anos lá na minha formação de residência médica. Na época, era o auge também da epidemia de AIDS, né? Porque então, você pegou o auge. Eu peguei o auge da epidemia de AIDS, peguei, assim, também muitos casos ainda de sarampo, de meningite. Era uma época que a vacinação ainda era uma vacinação ainda, né, precisando melhorar e vacinas novas surgindo. Então, assim, a gente tinha muitas doenças infecciosas de todos os tipos, né, e num volume muito grande. A AIDS ainda não tinha um tratamento efetivo. Então, eu praticamente morei no hospital durante 3 anos, né? A gente chama de residência médica, não é à toa que a gente chama, porque a gente vive muito aquilo. Então, foi um aprendizado muito grande, né? Um aprendizado
humano e um aprendizado também técnico-científico, né? De como de ver doenças, aliado com a ciência é importante na vida, né, Mônica? Exato. E depois, quando eu concluí essa residência, eu sempre fiquei entre a saúde pública na parte mais de gestão, de administração, né, que eu sempre assumi também funções nessa área, e também o atendimento individual, né? E fui médica de enfermaria, fui médica de ambulatório médico, fui médica de comissão de controle de infecção hospitalar em vários hospitais, tanto em São Paulo quanto depois aqui em Goiânia, quando eu retornei para cá. E, por fim, eu acabei assumindo a gestão mesmo como, né, a minha prática que mais me completa, vamos dizer assim, né? Então, atualmente, já tem uns 5, 6 anos que eu me dedico integralmente à área de gestão hospitalar. Deixa eu te perguntar, como é que você vê, você vai falando, isso não estava no nosso script não, mas eu comecei a pensar, a gente vê a epidemia da AIDS, vê o Brasil desenvolvendo um coquetel e entendendo o processo, depois vê o Brasil avançando na questão das vacinas, e a gente vê surgir um movimento anti-vacina, anti-ciência, atacando a pandemia. Eu acho que foi outro momento muito emblemático na nossa vida. Eu falo que a gente tinha um pandemônio, uma pandemia, ou seja, um discurso horrível, eu acho que contra a humanidade. Como é que você vê esse crescimento da desinformação, caindo a vacina, as pessoas achando que tomar vacina... Como é que é ver isso com toda a sua trajetória científica de militância, de dedicação e de compromisso com a saúde pública? Como eu te falei, lá em São Paulo eu vi praticamente o desenvolvimento do Programa Nacional de Imunização, né? São Paulo é o berço de muitas coisas, até pelo volume de coisas, pela capacidade econômica 80% da pesquisa do dinheiro está da lá. População. Então, eu participei de tudo isso, né? Eu fui para São Paulo no meados de 85 e fiquei lá até 2003. Então, eu fiquei quase 20 anos em São Paulo. Eu vi tanto o desenvolvimento da epidemia de AIDS, quanto eu vi da vacinação, e era assim... A imunização no Brasil se tornou uma vitrine, né? Se tornou um case de sucesso, de como a gente conseguia alcançar tanta gente e vacinar, e como a gente debelou várias dessas doenças que eu tinha visto no Emílio Ribas como, né, coisas corriqueiras, como, por exemplo, a meningite, o sarampo, né? E depois ver essa campanha que se faz contra a vacina, para mim é uma situação inacreditável. A gente fica se perguntando por quê, né? Por quê? Já que a vacina evitou tantos casos de poliomielite, né? Evitou tantas mortes por meningite, evitou tantas mortes por sarampo e outras doenças, e hoje a gente tem essa campanha que não tem nenhum fundamento na realidade. Essa que é a verdade, né? Essa campanha ela surge assim como uma coisa de realmente atacar a ciência. E atacar o ser humano, atacar, né? A ciência, atacar o conhecimento, porque eu acho que a ciência e o conhecimento, eles são instrumentos de libertação, né? São instrumentos de conhecimento que a sociedade precisa ter para ter, né, de empoderamento do ser humano, né, de organização social que permite um controle maior da sociedade sobre... Né? Então, acho que assim, o objetivo de atacar a vacina eu só entendo dessa forma, porque assim, não, é uma coisa totalmente descolada da realidade. Eu lembro, e foi um negócio tão bem feito, eu lembro que eu estudava no Instituto Araguaia, na época era aquelas injeções, eles iam vacinar, ou seja, teve uma campanha, e eu fico pensando, será que para mim era uma estrutura já tão sólida, sedimentada, e vai acontecendo. Gente, o conhecimento, esse programa existe por causa disso. Para mim, a única coisa que eu falo que me libertou na vida é entender. O conhecimento liberta, né? O conhecimento expande o mundo da gente. Não acredita em qualquer coisa, não.
Mônica, você falou da gestão e você é uma das pessoas que entrou na direção do Hospital da Colônia Santa Marta, né? Quais os seus aprendizados por essa... Você chegou lá porque a colônia era um lugar onde tinha pessoas de hanseníase, na época pensando em hanseníase como isolamento social, ficava num lugar na época que era longe de Goiânia, agora é conurbada. Como é que foi essa experiência que você teve lá? Porque você sempre vai trabalhando com doenças estigmatizadas, né? O HIV, a hanseníase. Como que é isso? Como que é essa história? Então, a colônia, assim, né, como você mesmo disse, ela era um lugar para onde os hansenianos eram encaminhados compulsoriamente, contra a vontade deles, né? Era compulsório? Era compulsório, era como se fosse uma prisão, né? Então as pessoas iam para lá. Eu ia lá com a minha mãe visitar a dona Angelina. Isso durou, por incrível que pareça, até a década de 80. Né? Então a colônia é mais ou menos da década de 40, início da década de 40, e essas colônias existiam no mundo inteiro, né? Porque não tinha tratamento eficaz contra a hanseníase e as pessoas eram encaminhadas para essas colônias para separá-las do convívio, né, com a sociedade, com isso, com o objetivo de, teoricamente, não deixar as outras pessoas se contaminarem. Bom, eu fui para lá já em 2013, né? Final de 2013, então já era um outro contexto. Pela colônia, estima-se que passaram cerca de 1.000 pacientes, né, em todo esse período. Chegaram a ter lá 1.000 pessoas vivendo ao mesmo tempo. Na época. Então, eu fui já num contexto em que isso não acontecia mais, né? Já havia poucos moradores, porque a grande maioria já tinha saído de lá. Na época tinha cerca de 28 moradores só. E o Estado, a Secretaria de Saúde, né, queria reativar a unidade não como colônia, né, mas como uma unidade de saúde que prestasse serviços à comunidade. Eu fui convidada na época pela AGIR, né, que é uma organização social, a participar lá da gestão. Na época eu trabalhava como médico infectologista no CRER. Aí eu fui para lá, assumi a gestão lá, e de lá para cá houve um processo de reavivar a unidade, né? Então foram alguns serviços que já existiam, a gente fomentou, melhorou, contratou pessoas, né? Estruturou melhor fisicamente. Foi construída uma ala para abrigar os moradores que ainda moram lá até hoje, né? Hoje atualmente são só 12, porque nunca mais isso aconteceu da gente receber pacientes lá, e a gente ficou com esses pacientes porque eles não tinham contexto familiar, foram excluídos da sociedade. Mas hoje eles têm uma vida confortável, são bem cuidados, né? E a unidade, na verdade, ela vive hoje em função dos outros tipos de serviços, né? Nós temos uma unidade de cuidados prolongados, onde a gente interna paciente crônico, a gente tem uma unidade de atenção domiciliar, a gente tem uma unidade ambulatorial de especialidades médicas, odontológicas, tem fisioterapia, todas as outras especialidades da área de saúde. Você continua lá ainda? Eu hoje? Continuo lá. Teve um período que eu tive fora, que eu fui coordenar uma outra unidade, que foi a implantação do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, né? Também fiquei lá há cerca de 2 anos e meio. E, posteriormente, eu retornei e continuo lá. Qual que é a importância desses centros para a população, para a comunidade? Porque são centros abertos para a comunidade, não é isso? Da implantação. Como que é isso? Na verdade, esses hospitais, né, que eu trabalhei, todos que eu mencionei aqui em Goiânia, são todos hospitais estaduais, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é uma rede de assistência. Aí tem várias complexidades, né? Por exemplo, o HDS, que é o HDS Colônia Santa Marta, ele hoje é um hospital de média, baixa complexidade, mas você tem nessa rede desde um UGOL, né? Que é um hospital grande, de alta complexidade, o ECAD, que é um hospital da criança, tem o materno infantil, então tem vários hospitais com vários perfis, né?
mas eles visam atender a comunidade. São todos hospitais do SUS, exclusivamente do SUS, né? E que visam atender a comunidade goiana, né, nas suas várias necessidades. Né? Qual a importância do SUS para você? Eu acho que o SUS, assim, eu costumo dizer que o meu partido hoje é o SUS. Né? Eu já fui militante política, já fui de esquerda, ou sou até um pouco, mas não tenho atualmente assim, uma definição política radical, né? E eu costumo dizer que meu partido é o SUS, porque eu trabalho no SUS, eu milito pelo SUS, eu defendo o SUS desde o seu nascimento, lá na Conferência Nacional de Saúde, que foi feita em 1986. Eu era recém-formada, né, mas eu participei ativamente, né, do que a gente chamou de processo da reforma sanitária, que culminou com a Conferência Nacional de Saúde e depois, com a Constituição de 88, a formulação do SUS, né? E eu sempre trabalhei no SUS, Márcia. Eu nunca tive na minha vida um consultório particular, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, onde que você atende? Tem um consultório? Você mesmo passou por essa experiência comigo, né? Não tem um consultório, né? Eu sempre fui uma militante do SUS, sempre trabalhei na saúde pública, né? Seja aqui em Goiânia, seja em São Paulo, em todas as unidades. Trabalhei na rede municipal de saúde de São Paulo, trabalhei aqui na rede municipal de saúde de Goiânia, atualmente estou na rede estadual e acho que o Brasil não tem outro serviço público melhor, apesar de todas as críticas que se fazem a eles, que se faz a ele, né, do que o SUS, né, que abrange um cuidado integral, né, para todos os cidadãos, né? Não faz essa distinção. Não, aqui já passaram, a Jéssica veio falar. Jéssica foi uma mãezinha de UTI, lá que ficou. UTI neonatal. Assistência, aí o João morreu, né, e tal, mas teve assistência psicológica até hoje, teve Vânia no CAPSI com o filho dela, ou seja, é tão integrado, é tão maravilhoso, tem profissionais tão maravilhosos e tão dedicados, e aí existe, e a gente sabe quais são essas forças, tem que nominar, existe uma parcela de ver a saúde só como mercadoria, etc e tal, que vai juntando e criando uma visão errônea. Tem problemas? Tem, né? Mas olha quantos milhões de pessoas tem o país, sim. Né? Mas é o maior sistema público do mundo. Isso. Né? Fico muito feliz de ver você com a sua bandeira de militância do SUS. Mônica, a gente está terminando esse bloco. Eu queria que você falasse, para a gente finalizar, dessa trajetória, desse compromisso com a saúde pública, com o sistema único, com a sua vivência com essas doenças estigmatizadas, ou aprendendo com HIV, com a pandemia e tal. Como que como o seu olhar vai sendo constituído com a questão, hoje a gente vive um processo de envelhecimento do país, né? E a gente vê a cronicidade de doenças também aumentando e a questão do cuidado, na verdade, paliativo sendo um processo de discussão. Qual é o seu olhar sobre todo esse processo? A gente vê em alguns lugares um mercado só para isso, tratando enquanto mercadoria, mas a gente vê também profissionais igual você que está lutando para que a gente olhe isso de outra maneira, com olhar científico, mas com afeto, com cuidado, com amor. Eu queria ouvir isso de você. Eu acho que a grande transformação, né, que a gente está vivenciando aí no cuidado em saúde é uma transformação do cuidado centrado na doença para um cuidado centrado na pessoa, né? Então, acho que isso aí vai modificar toda a forma como a gente compreende o tratamento de saúde hoje, né? Porque não é mais aquela coisa focada só no técnico, né? Não é aquela visão tecnicista da medicina,
mas é uma visão realmente que considera o ser humano como né, uma pessoa doente como um ser humano complexo, integral, né, que continua tendo desejos, que continua tendo direitos, que continua tendo vontades, né, que continua tendo autonomia para decidir sobre a sua própria vida, sobre a sua doença, né? Então eu vejo que assim, se isso está voltado para abordar a questão do envelhecimento, como é uma situação que se desenha para nós demograficamente, né, da gente ter um envelhecimento populacional. Se isso é aplicado para você atender doenças infecto-contagiosas, que teoricamente já eram para ter desaparecido, né, mas estão aí, inclusive antigas que voltaram ou novas que surgiram, como por exemplo a Covid. Eu acho que da mesma forma, né, importa o conhecimento científico, técnico, claro, né, mas importa também focar no tratamento das pessoas, né? Então, eu acho que eu vejo que a evolução que acontece é isso. Como significaria isso na prática? Por exemplo, eu tive uma mãe com Parkinson, você teve uma mãe com Alzheimer. Né? Nós vivenciamos isso e há uma degradação também e tal. Como que você falaria para as pessoas entenderem, porque eu acho que falta um processo de educação para a gente também, né? Eu passei como filha e fui entendendo o processo, e quer sair, quer passear, quer comer, quer fazer tantas outras. Quantas vezes eu acordei de madrugada para ir fazer churrasco, porque ela acordava e gritava, mas está na hora do churrasco, eu ia fazer churrasco. Qual é o problema que você não quer? Vamos comer churrasco. Né? Então eu queria só para você dar assim decodificar. O que significa isso? Porque eu acho que todo mundo hoje não tem uma pessoa a mais que eu. As pessoas que eu estou cercada, a Vânia está com a avó dela lá agora, né? Cada um está com um problema e não sabe lidar com isso. Eu acho que assim tem que empoderar as famílias, né? Tem que empoderar os doentes. Com informações, né? E tem que dar autonomia para eles poderem participar do processo do cuidado, né? Quer dizer, quem define como eu quero me tratar não é o profissional de saúde sozinho. O profissional de saúde tem que aprender a ouvir. Ele vai ouvir, ele vai me dar as possibilidades, né? Porque assim, o médico antigamente, eu acho que muitos ainda hoje, muitos profissionais de saúde, não são médicos, são muito autoritários, né? De pensar assim, olha... Sou o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. Você tem essa patologia e você tem que fazer isso, certo? Sem considerar o contexto, né, em que a pessoa vive, sem considerar as condições que ela vive, sem considerar os desejos dela, né? Inclusive na iminência de um processo de morte, por exemplo, se ela quer morrer em casa, se ela quer ir para um hospital, se ela quer ir para um UTI, né? Se ela quer fazer procedimentos que a gente chama heróicos, né? Se a família está de acordo com isso, se não está. Então, assim, eu acho que ouvir, né, a família, ouvir o doente, apoiá-los nas suas necessidades, eu acho que essa é o que eu estou querendo dizer com o cuidado centrado na pessoa. Né? Porque vamos terminar o próximo bloco, que eu fico com a boca querendo fazer mais perguntas, mas isso que a Mônica está falando é muito importante. Né? Tem gente que tem condição de ter uma cuidadora, tem gente que não tem. E aí eu quero, no próximo bloco, começar com ela, como é que isso pesa nas mulheres, porque as mulheres que ficam muito responsáveis pelos cuidados, e há uma rede de adoecimento das mulheres exatamente por causa disso. Então, vamos parar por aqui com gostinho de quero mais. Não perca o nosso episódio, nosso próximo episódio, que vai ser na quinta-feira, dia 25 de dezembro, nosso presente de Natal para vocês com a doutora Mônica Ribeiro Costa. Beijo, até o próximo episódio.